Fala galera, tudo certo? Marquinhos da Cerilon. Hoje vamos acabar com aquele mito de comunicação visual perfurado para campanha política não dá para fazer na HP. Se liga só nesse resultado aqui, ó. Bora lá? Pessoal, o seguinte, então o nosso arquivo aqui, ó, vou preparar ele no Printer Manager, tá? Eu vou fazer um arquivo de 1 metro por 1,27, que é a largura do nosso adesivo, que é o perfurado da Cerilon. Então eu criei um arquivo, várias cópias, são 10 cópias, que vai dar 1 metro certinho do material para aproveitamento. Vou dar um OK e vou enviá-lo para a impressora. Aqui a gente está trabalhando com a 800W. Aqui o processo de envio, ela ripou o material, o arquivo no caso, e está processando agora ali na nossa impressora, que aqui é a 800W. Nesse caso aqui, conforme eu falei lá no PrintOS, vocês vão ver agora quanto que ela produziu tempo e quanto de tinta gastou para fazer esse 1 metro por 1,27. Ela dá o custo total no PrintOS. Isso não é estimativa, tá galera? Isso é o real. A HP com o PrintOS ela te dá o custo real, sem aquela estimativa de antes da impressão. Eu te dou uma estimativa que isso ao longo dos trabalhos, se o trabalho for muito longo, eu tenho aí uma perda de relevância no custo. Na HP não, eu faço 1 metro, coloco o cálculo e depois eu multiplico pelo tanto de trabalho que eu vou rodar. Show? Pessoal, aqui na máquina, então a gente está trabalhando com a 800W. Como que eu criei um perfil de perfurado para a campanha política para economizar o total de tinta e tirar aquele mito que a HP não pode fazer campanha política, que ela é muito cara. A gente vai mostrar aqui o custo real que a gente faz na campanha política, certo? Eu vim em adesivo, eu criei uma condição dentro do meu adesivo DP120 com a condição campanha 4 passe e 4 cores, 60% de carga. Então eu tenho aqui a condição que eu quis e aqui está o módulo de 4 cores, 4 passos e 60%. A gente pode observar ali, ó, que em 4 passadas está dando uma cor legal para a campanha e uma resolução fantástica em relação à campanha política. Aqui está a produção, então, se a gente chegar aqui embaixo, pronto para refile e pronto para aplicar no vidro traseiro do carro na propaganda aí de política. Show de bola? Pessoal, terminado aqui então a impressão do nosso arquivo, né, para campanha política, e agora a gente vai para o PrintOS e ver o resultado da nossa impressão. Então eu vindo aqui no PrintOS, eu tenho o meu dashboard, eu venho aqui em relatórios. Passando bem brevemente aqui, eu tenho todas as máquinas do meu showroom, eu tenho alguns tipos de relatórios que eu consigo ver estimativa da produção de impressão, custo de substrato, consumo de tinta. Então eu tenho tudo em gráfico o que o PrintOS nos oferece, tá? E eu tenho aqui o Jobs, os trabalhos que acabaram de ser impressos. Então esse aqui foi o último trabalho a ser impresso. Vamos clicar nele e a gente vai ver o resultado. Se vocês perceberem, galera, tá como adesivo GTS 120. Por quê? A máquina ela não consegue produzir um perfil ICC em cima de um perfurado. Então aqui só eu acrescentei um modelo de impressão dentro do meu perfil de GTS, o perfurado, tá? Que foi 4 passadas, 4 cores e 60% de carga de tinta. Então eu tenho aqui a produção, durou 6 minutos, isso com a temperatura, o final do aquecimento para aquecer todo, para curar todo o material, tá? Se ele tivesse um outro arquivo na sequência, esses 6 minutos teria diminuído por conta que teria outra impressão logo na sequência. Então eu tenho todo o cálculo de litro por ml de cada tinta, revestimento, que é o overcoat, 4,42, Yellow 4,24 e assim sucessivamente 17 ml.49, que deu um total, isso na tabela que a gente tem de preço, da 800W com tinta de 3 litros, eu tive nesse arquivo um custo de tinta de R$ 7,30. Lembrando que deu 1,34 metros quadrados de impressão, certo? Eu também tive outros custos de 5,60
que isso é cartucho de manutenção e também cabeça de impressão, que a gente contabiliza ele no ml. Isso, se vocês pegarem máquinas solventes, por exemplo, só está inserido o custo de tinta. Então, é a estimativa de tinta. Aqui no PrintOS eu consigo te dar o cálculo exato de tinta, cartucho de manutenção e cabeça de impressão. Show? Então, isso aqui eu consigo fazer o orçamento para o cliente. Eu fiz uma impressão que deu 1,34 metros quadrados. Se eu tiver que fazer o rolo inteiro, eu tenho então esse custo e aí eu multiplico pelas cópias sucessivamente. Tá bom, gente? Agora que já está tudo pronto, tudo certo, lá na máquina, lá no aplicativo, você já sabe como fazer a campanha política na HP, vamos para o resultado na aplicação na prática. Bora lá? Tá aí, galera, feito então o nosso perfurado na HP Latex para a campanha política. Não é mito, é verdade. O custo bate com o nosso concorrente, tá bom? Dúvidas? Falem comigo. Abraço!